Olá, bom dia. Nessa crise do coronavírus, a gente vai aproveitar a plataforma que o governo do estado e a Secretaria da Educação está disponibilizando para professores e alunos, para a gente ver algum conteúdo nesse período que a gente está convivendo em casa, né? Então, vocês terão a oportunidade de ver essas aulas no YouTube, tá? E vamos lá. Primeiro, eu não sou youtuber, tá certo? Então, perdoem aí as nossas falhas, ok? Primeiramente, você vai acessar o site da Secretaria da Educação, que é educacão.pe.gov.br, e lá você vai ver um link para o material de apoio, tá? Então é só clicar lá e, se você for estudante, vai clicar em estudante. Se for professor, tem lá material para o professor também. Então, clicando no link, você vai ter várias opções: educação infantil, ensino fundamental anos finais, ensino médio, educação jovens e adultos, travessia e outros materiais. Nosso foco aqui vai ser a educação de jovens e adultos, que no caso são as minhas turmas, né? Não que o material não possa ser visto por outros alunos, tá? Então, dentro de educação de jovens e adultos, a gente vai ter o diário de bordo, dicas de filmes, professor autor e outros links aí para você analisar. Eu vou logo direto aqui no nosso foco, que são as aulas do professor autor, certo? Nessas aulas você vai ter várias opções para você estudar, certo? Eu vou pegar uma aula aqui da área de matemática, que eu já baixei, certo? Ela já está aqui, ó. Que inclusive essa é uma aula feita por um professor, certo? Disponibilizado para a Secretaria da Educação, certo? E são vários conteúdos. Então vamos ver se eu consigo passar para vocês da melhor forma e espero que gostem. Então a gente vai analisar com vocês o gráfico da função quadrática, tá certo? Então a gente tem aqui função quadrática ou função de segundo grau, que é um assunto praticamente vinculado à equação de segundo grau, né? Então, a função quadrática é toda a função escrita dessa forma, né? F de x igual a x2 mais bx mais c, onde o a é o coeficiente do x2, o b é o coeficiente do x e c é o termo independente. Tudo parecido com o que a gente já viu em equação do segundo grau, né? Então, na função abaixo, observe os valores de a, b e c e vamos determiná-los, né? Com base na tela anterior, o coeficiente a é o termo do x2, o coeficiente b é o coeficiente do x e o c, no caso, é o termo independente. Ok, galera? Nessa outra função, menos x2 mais 2x menos 1, a gente vai ter aqui o coeficiente do x2 igual ao menos 1, porque a gente sabe que na frente do x aqui tem sempre 1 oculto, é isso? O coeficiente do x é 2 e o termo independente, menos 1. Nessa outra função, a gente vai ter como valor do coeficiente a, valor 1, que está aqui oculto, o coeficiente b, menos 5, e o coeficiente c, que é o termo independente, é o 6. Então, mais um exemplo aqui. Na função f de x igual a menos 2x2 mais 4x mais 9, a gente vai ter como coeficiente a menos 2, coeficiente b
o 4 e o coeficiente C, o 9. Então, o gráfico de uma função de segundo grau é uma curva chamada de parábola. Então, aqui temos a representação da curva e, desculpem, a gente tem aqui o vértice da parábola, tá certo? A parábola ela vai ter concavidade voltada para cima se o coeficiente A for maior que zero, ou seja, 1, 2, 3, 4, 10 mil, tá certo? Então, por aí vai. A parábola terá concavidade voltada para baixo se o A for negativo, coeficiente A, aquele que a gente viu lá no início. Então, se o A for negativo, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10 mil, e essa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Em outras palavras, o autor do material aqui representou muito bem essa questão da parábola voltada para cima e para baixo. Então, coeficiente A positivo, a gente tem a carinha alegre, né? E o coeficiente A negativo, a gente vai ter a carinha triste, ok? Concavidade voltada para baixo. Quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o seu vértice ele é ponto de mínimo, tá certo? Quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, o seu vértice é ponto de máximo, tá? Olha aqui, representado no gráfico ponto de máximo. Então, a gente vai ter aqui desculpem, deu um probleminha técnico aqui, mas estamos resolvendo. Observe, aqui a gente tem um plano cartesiano e o gráfico de uma função do segundo grau, uma função quadrática. Então, essa função ela é voltada, concavidade voltada para cima. Temos representados os zeros da função, que é justamente onde a função quadrática ela corta o eixo x, que é na realidade o resultado da resolução da equação do segundo grau. E temos representado as coordenadas do vértice, né? Representado aqui por xv e yv, ok? E a gente tem também onde a parábola corta o eixo y, que é a interseção. Na realidade, esse ponto aqui é o termo independente daquela nossa função, ok? Vamos ver isso aí detalhadamente. Para encontrar os zeros da função, resolvemos a equação do segundo grau, ok? Então, como eu falei, os zeros da função do segundo grau é a resolução da equação do segundo grau. Então, você tem aqui a fórmula do delta e a fórmula de Bhaskara, onde você vai encontrar os zeros da função, da equação do segundo grau. Então, a gente tem aqui outros elementos daquele gráfico, que é o y, justamente que é o valor do termo independente, onde a curva corta o eixo y. E as coordenadas do vértice, você vai determinar pelos coeficientes da equação. Então, a gente tem xv, que é menos b sobre 2a, e o yv, que é menos delta sobre 4a. Ou seja, você vai precisar do valor do b, do valor do a, do valor do delta calculado, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo. Observe a função quadrática abaixo, f de x igual a x2 menos 5x mais c, e você vai determinar primeiramente os valores de a, b e c dessa equação.
Então, logicamente, o valor de A aqui é 1, de B é menos 5 e de C é 6. Ainda naquela função, né, f de x igual a x2 menos 5x mais 6, determine sua concavidade. Então, você repara aqui o valor do A. O A, no caso, é 1. Ele é maior que 0. Então, a sua concavidade vai ser voltada para cima. Ainda observando aquela função, a gente vai determinar os zeros da função, tá? Então, aqui o autor, ele já resolveu o delta, ou seja, ele pegou o valor do A, do B e do C, jogou naquela fórmula do delta, B2 menos 4AC, e achou o delta igual a 1. E complementando, ele resolveu a equação de Bhaskara, né? Não vou resolver aqui, subentendo que vocês já estão feras na equação do segundo grau, né? Então a gente achou aqui o x' e o x duas linhas, que são exatamente os zeros da função, onde aquela função corta o eixo x, tá? E para finalizar, né, complementar as informações do gráfico dessa função x2 menos 4, menos 5x mais 6, a gente tem aqui aonde a função corta o eixo y, que é justamente no coeficiente c, que é igual a 6, ok? E agora sim, para finalizar, a gente tem o vértice da função, que ele no caso é ponto de mínimo, porque a função ela é concavidade voltada para cima. Então, aquela fórmula que a gente viu anteriormente, né? Você joga lá os valores de A e B e você vai achar 5 sobre 2. E na outra fórmula, pega lá o valor do delta, certo? Joga lá na fórmula, substitui também, e você vai ter o YV igual a menos 1 sobre 4. Determinado assim os elementos daquela função. Como a gente viu, estão aqui representados aqueles elementos. O 6, que é onde a função corta o eixo y, os zeros. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa análise dessa apresentação. Houve algumas pequenas falhas no final, mas deu para mostrar algumas coisas que estão disponíveis, né, na plataforma lá da Secretaria da Educação. Então não deixem de acessar, ok? Como eu disse, são várias atividades, vários assuntos para vocês ficarem em casa estudando, tá certo? Aqui é Ivanaldo, né, professor de vocês da Escola Tomé Gibson, e tenham um bom dia e fiquem em casa.